Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é Thiago Leal, sou instrutor do Grau Profissionalizante da Boa Vista, na área de refrigeração e climatização, com ênfase na parte doméstica. Como assim, Thiago, com ênfase na parte doméstica? Nosso curso geralmente ele vai da geladeira, do resfriador que a gente utiliza em casa, até o nosso condicionador de ar do tipo Split System, de até 12.000 BTUs. E a gente consegue estar dentro desse conteúdo, abordando assuntos que a gente pode levar para o nosso dia a dia e aprendendo a realizar a instalação e manutenção desses aparelhos. O assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto que ele é bem comum na nossa área e todo profissional que se preze deve dominar ele de forma bem prática e dinâmica. Você pode até estar se falando, mas Tiago, eu não trabalho com refrigeração, é a primeira vez que eu estou tendo acesso a esse conteúdo, eu vou conseguir entender alguma coisa? Sim, você vai. Se você for só um usuário ou uma dona de casa que tem curiosidade de saber como o seu equipamento funciona, esse conteúdo que a gente vai estar trazendo hoje para você, ele vai ser muito somativo, certo? Então, continua aqui comigo que a gente vai conseguir ver algumas coisas. Eu quero estar trazendo para vocês hoje o nosso ciclo básico de refrigeração. E ciclo, pessoal, dá a ideia de repetição. Todo ciclo, ele sai do ponto inicial, vai para o ponto final e ele repete isso várias vezes. Isso que a gente chama da parte cíclica da nossa repetição do ciclo em geral, certo? Se você vai para um motor de um carro, você tem o ciclo do motor. Se você vai até para a chuva, para o nosso ambiente geral, no meio ambiente, você vai encontrar vários ciclos, como o ciclo da evaporação da água, o ciclo da chuva, e assim, entre outros, certo? Aqui a gente vai estar dando uma olhada no ciclo básico de refrigeração. Para isso, antes da gente conhecer o ciclo como um todo, a gente precisa conhecer em foco cada componente, de forma enfática. E a gente vai começar sabendo quais são os componentes. Aqui a gente pode encontrar de forma simples nessa ilustração 4 componentes básicos, mas não são 4, são 5 componentes básicos do nosso ciclo, certo? O primeiro deles é o compressor, o segundo é o condensador, o terceiro é o dispositivo de expansão. Aqui a gente chama tubo capilar, porque é a forma como ele vulgarmente é encontrado nos equipamentos da linha doméstica. Mas por que eu não posso chamar ele de tubo capilar? Isso a gente vai estar vendo também nesse material. E o último, que é onde a magia acontece, que é o evaporador. Aqui é onde a gente consegue ter o conforto térmico, os alimentos conseguem ser conservados, tudo de bom na refrigeração vai acontecer no evaporador. Continua comigo nessa aula que você vai estar dando uma verificada nisso. Como eu falei para vocês, o primeiro componente que a gente vai estar verificando é o compressor. Mas por que vamos começar pelo compressor, Thiago? O compressor, ele é o coração de tudo. O nosso coração ele tem a função de bombear sangue para as partes do nosso corpo. Assim é o compressor. Ele bombeia o fluido para as partes do ciclo de refrigeração e faz com que, inicialmente, o fluido, quando o equipamento está estático, ele tenha elevado sua pressão e sua temperatura. Algo muito importante que a gente precisa entender a partir desse momento é que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Como assim, Thiago, diretamente proporcionais? Se eu acelero o meu carro, se eu uso o pedal do acelerador para acelerar ele me dá mais velocidade. E isso são grandezas diretamente proporcionais. Aceleração e velocidade são grandezas que crescem juntas. Logo, pressão e temperatura seguem essa mesma lógica. Entendendo isso, a gente vai conseguir entender grande parte do nosso ciclo básico. Aqui eu trouxe ilustração de alguns tipos de compressores. Esse primeiro compressor ilustrado aqui em corte, se você verificar, normalmente ele não é assim. Ele tem o restante da sua parte preenchida aqui. Ele está em corte para a gente verificar como ele é internamente. É um compressor duplo parafuso. Como assim, Thiago? 2 fusos, eles conseguem fazer compressão de um fluido? Sim, eles conseguem fazer compressão de um fluido. E aqui não é nossa aplicação normal no cotidiano. Você não verifica geralmente em equipamentos de pequena capacidade esse equipamento. Mas é muito importante que a gente tenha conhecimento do que ele é para a gente entender a importância do compressor no circuito. Um compressor desse aqui, ele pode ter a potência equivalente a mais ou menos 5 ou 6 ar-condicionados do tipo split de 12.000 BTUs. E aí a gente leva a outro conhecimento. Que conhecimento é esse? Um TR, 1 tonelada de refrigeração, que é a unidade de medida que esse nosso amigo aqui é medido, equivale a 12.000 BTUs. Por exemplo, se você tem um ar-condicionado do tipo split system no seu quarto de 12.000 BTUs,
Logo, você tem 1 tonelada de refrigeração sendo produzida ali através daquele equipamento para o seu conforto térmico. Esse nosso amigo, ele consegue produzir mais ou menos de 60 a 70 toneladas de refrigeração quando ele está em funcionamento. Do lado dele, a gente vai encontrar o que a gente vê convencionalmente nos equipamentos que ficam expostos. Como assim, professor? Que equipamento que fica exposto? No refrigerador que a gente tem lá na nossa cozinha, a gente consegue ver na parte de trás o que a gente chama dessa bolinha preta aqui, que quando o técnico chega em casa, a gente diz para ele que o motor não está funcionando. E eu queria trazer para você algo diferente. Isso aqui não é um motor apenas. Ele possui um motor elétrico. Ele é um compressor. Tá, tudo bem. Isso assim não muda muita coisa na minha vida. Eu concordo com você. Só que se você consegue entender como ele funciona e o que ele tem internamente, você consegue deixar de ser, digamos assim, de forma bem vulgar, deixar de ser enrolado mais na frente. Algumas coisas a gente vai entender hoje, vamos quebrar alguns paradigmas de cultura que a gente encontra no nosso dia a dia por alguns profissionais que agem de uma forma incorreta, falando da ética profissional, certo? Esse aqui é um compressor alternativo. Como assim alternativo, professor? Ele tem dentro dele, em sua formação física, um pistão, um virabrequim, tudo que você pode encontrar no motor de um carro. Por quê? Porque ele é um compressor alternativo, ele tem o mesmo princípio de funcionamento, a gente vai estar vendo isso no próximo slide. Tá, professor. E esse compressor aqui? Esse aqui é um compressor scroll. O que é que significa isso? Se agora vai falar em inglês, como é que a gente vai entender o que você está falando? Não. Compressor scroll, ele trabalha parecido com um compressor rotativo, só que ele usa um duplo caracol. Ah, professor, se esse aqui é duplo caracol, esse aqui é duplo parafuso, certo? Certo, só que com operações diferentes, com tipo de funcionamento diferente. E é o que a gente vai estar vendo nos próximos slides. Como eu falei para vocês, nesse slide agora a gente vai estar vendo o funcionamento do compressor alternativo. Como vocês podem ver, ele tem umas características bem pequenas e ele é bem sutil na sua composição. Aqui, nesse ponto, é localizado o motor elétrico do compressor, certo? O motor elétrico que fica assim, por isso que ele não é só um motor. Ele tem um motor elétrico interno a ele e a parte de compressão, que é a câmara de admissão e compressão do fluido. Como vocês podem ver, nessa região aqui a gente tem um outro tubo, que é a câmara de compressão desse compressor. Como assim, professor? Eu queria entender melhor. Para isso eu trouxe essa animação para que a gente pudesse verificar. Ó, o compressor ele consegue admitir o fluido e descarregá-lo pela descarga. Como assim, professor? Onde é que isso acontece no compressor? Essa aqui é a admissão do nosso fluido refrigerante, que a gente chama na refrigeração como sucção. Succiona o fluido e ele vai realizar a compressão desse fluido succionado. Após a sua compressão, ele consegue descarregar nesse tubo que a gente consegue ver aqui, que vem da câmara de compressão desse compressor alternativo. Conseguiram entender fácil porque ele é um compressor alternativo? Porque ele faz movimentos alternativos. Alternativos contínuos. Como assim, professor? Ainda está um pouco vago. Me explica melhor. Assim como no motor de um carro, quando vai fazer a compressão do fluido naquela localidade ali, naquela região da gasolina, a gente aqui comprime o fluido refrigerante. A gente tem a câmara de sucção, a nossa câmara de descarga, e a gente vai conseguir encontrar os componentes parecidos com o motor de um carro ou de uma moto. O pistão, a biela, o eixo e o que a gente chama de parede de virabrequim quando a gente se encontra num carro. Tudo isso é muito parecido com o que a gente vê no nosso cotidiano quando a gente fala de um veículo de automóvel. E aqui na refrigeração a gente usa compressores nessa mesma característica. Professor, em que tipo de equipamento esse compressor é utilizado? Esse compressor ele é utilizado geralmente em freezer, refrigeradores, em alguns balcões frigoríficos pequenos, que têm tamanhos de freezers domésticos, em bebedouros, em geladeiras mais antigas e mais modernas também. E a gente encontraria esses compressores com a outra característica, mesmo sendo alternativo, com a outra característica em equipamentos de grande capacidade, como câmaras frigoríficas, como resfriadores de líquido, que a gente conhece no mercado como chiller. Mas por que eles não são comumente utilizados ou não continuam sendo utilizados? O grande motivo dele talvez não continuar sendo tão utilizado, não estou dizendo que ele não é utilizado, mas que ele não é tão utilizado como ele era antes, é que ele tem uma corrente de trabalho e um consumo energético muito alto.
Quando ele tem grande capacidade de produção de frio, de produção de tonelada de refrigeração, ele acaba consumindo muita energia elétrica. E hoje a gente trabalha com a ideia de poupar energia elétrica, assim a gente consegue diminuir o nosso consumo e o gasto, porque hoje o conceito ecológico está muito envolvido e a gente precisa estar melhorando a eficiência dos nossos equipamentos mediante o que a gente tem de recursos para utilizar, são recursos finitos, e a gente precisa estar cuidando deles. A gente acabou de ver o compressor alternativo e a gente vai agora para o compressor rotativo. Professor, entendi o compressor alternativo, agora eu queria entender melhor o compressor rotativo. Como é que ele é? O compressor rotativo, pessoal, ele nada mais é do que um motor elétrico que executa a rotação internamente ao compressor. Tá, professor, como é que isso é feito? Ele pode ser feito de duas formas. Por um êmbolo, como a gente consegue ver nessa animação, ou por uma pá, ou até por duplas pás, dependendo do tipo do compressor. Onde é que ele é utilizado, professor? Geralmente, ele é utilizado nos condicionadores de ar tipo janela. Por que ele é utilizado no condicionador de ar tipo janela? Por causa da configuração dele. Ele não precisa ser tão largo quanto o compressor alternativo. Ele é um pouquinho mais comprido, ele é um pouquinho mais esticado para cima. Assim, melhora a distribuição do ar-condicionado do tipo janela. E ele dá para a gente uma eficiência um pouquinho melhor, com um ruído menor. O ar-condicionado do tipo janela, ele fica instalado dentro do ambiente onde ele vai ser utilizado. Logo, a gente precisa ter um ruído menor. Para isso, a gente utiliza, nesse equipamento, um compressor alternativo. Está aqui um pouquinho da demonstração de como ele funciona, tá? Como vocês podem verificar, o êmbolo aqui, ó, ele faz um movimento circular e admite o fluido, ou seja, succiona o fluido do evaporador e descarrega ele para o condensador. Gostei agora, Tiago, você começou a falar de outros componentes do ciclo. Segura um pouquinho essa informação que a gente já vai chegar lá. Um outro compressor muito importante, que é utilizado geralmente em condicionadores de ar tipo split system, é o compressor scroll, aquele que está lá na nossa primeira apresentação. Esse compressor, como eu falei para vocês, ele trabalha com duplos caracóis. Como assim duplos caracóis, Thiago? Eu tenho um caracol fixo, que eu chamo de scroll fixo, e um caracol móvel, que faz a rotação, e nesse movimento de rotação, ele faz a sucção e a descarga do fluido comprimindo ele. A diferença dele, geralmente, é que a sucção desse compressor é na lateral e sua compressão acontece na parte superior do compressor, devido à sua característica de compressão, como a gente vai conseguir verificar agora. O compressor começa a rotacionar, começa a admitir o fluido, ou seja, o fluido que vem da sucção do compressor, ele é admitido e começa a ser comprimido nos caracóis no momento que ele vai rotacionando. E é descarregado em alta pressão e alta temperatura no ponto de descarga, no centro desse compressor. Como a gente consegue verificar nessa imagem, a pressão desse fluido ele vai aumentando conforme o compressor vai rotacionando. A gente encontra aqui na periferia desses caracóis o ponto de menor pressão, o ponto de pressão média e o ponto do ápice de compressão desse compressor, que é onde a gente tem um fluido em alta pressão e alta temperatura indo para o condensador. Assim, a gente consegue fechar a parte de compressores utilizados na linha de refrigeração doméstica, desde o refrigerador até o condicionador de ar do tipo split system. Agora, a gente precisa entender um pouquinho o que é o condensador. E o que é o condensador, professor? Para entender o que é o condensador e o que acontece nele, a gente vai precisar voltar lá para os conhecimentos básicos que a gente tem com o nosso professor de ciências na terceira ou quarta série. Cara, não lembro mais disso, faz muito tempo que eu vi isso. Faz quase 30 anos que eu vi isso na minha vida, não tem problema. É para isso que a gente está aqui, para relembrar. Para isso, a gente vai precisar relembrar o ciclo de vapor e de transformações físicas da água, certo? Como assim, Tiago? Vamos lá. Se eu tenho água a 0 grau, a água a 0 grau, ela se caracteriza, ou abaixo de 0 grau, ela pode estar caracterizada no estado físico de sólido, ou seja, a água a 0 grau, eu tenho gelo. De 0 a 100 graus, eu tenho água no estado físico de líquido. E de 100 até o infinito, eu tenho água no estado físico de vapor, com as moléculas bem desagrupadas. O que é que isso tem a ver com a refrigeração, professor? Isso aqui tem tudo a ver com a refrigeração, pessoal. Por quê? Na refrigeração, a gente utiliza o fluido refrigerante nesses pontos aqui desse gráfico de transformação física da água.
A gente não utiliza a água como fluido refrigerante, mas ela já foi utilizada há um tempo atrás. Isso por quê? Por causa do calor específico da água. A água consegue absorver pouco calor. Eu ia precisar ter muita água para poder absorver muito calor. Logo, eu não consigo utilizá-la. Por quê? Porque o calor específico dela é baixo e a gente não consegue ter uma eficiência muito boa nos nossos equipamentos. Outro sim, a gente precisa se atentar a esses pontos. Como assim, professor? Nas mudanças de estado em geral. Quando eu tenho água no estado físico de líquido e vou passar ela para o estado físico de vapor, você tem que lembrar o nome desse fenômeno. E o nome desse fenômeno é evaporação, certo? De líquido para vapor, eu tenho evaporação. E de vapor para líquido, professor, o que é que eu tenho? Eu tenho condensação ou liquefação, dependendo da literatura que você vai verificar. Isso é muito importante para que a gente entenda o funcionamento desse nosso amigo aqui. Como assim, professor, o funcionamento desse nosso amigo? O nome dele é condensador. E no condensador o que acontece? A condensação do fluido. Como é que essa condensação acontece? O fluido que sai do compressor, o nosso amigo que a gente acabou de ver, em alta pressão e alta temperatura, eles são diretamente proporcionais, tá? Como é que eu posso falar isso de forma bem simples? Ele sai muito quente em alta pressão. Ele sai do compressor em alta pressão e alta temperatura e encontra o condensador. No condensador, esse fluido aqui, ó, ele vai encontrar a temperatura ambiente do local onde o equipamento está instalado muito abaixo da sua temperatura de trabalho. E o que é que vai acontecer? Ele vai ceder calor para o ambiente. Quando ele cede calor para o ambiente, ele é transformado de vapor em alta pressão e alta temperatura para líquido, ainda em alta temperatura e em alta pressão. Ah, Tiago, por isso que a gente precisa entender as mudanças de estado. Isso aí, você acabou de matar mais um ponto do nosso ciclo básico. É no condensador que o fluido que saiu do compressor em alta pressão e alta temperatura perde temperatura suficientemente apenas para transformar o seu estado físico de vapor para líquido, sem perder pressão. Ele só perde a temperatura suficiente para poder ter essa mudança de estado. Segura o contrário, que é a mudança de líquido para vapor, que a gente vai estar vendo mais na frente, mas é importante que você fixe bem isso aqui, tá bom? Os condensadores eles podem ser dispostos de várias formas. Aqui eu trouxe alguns para que a gente pudesse verificar. Um deles é o condensador tipo barril, que a gente utiliza geralmente em equipamentos do tipo split system. Hoje em dia, muito comum, porque ele é distribuído de forma mais leve, os equipamentos ficam mais leves, e ele tem uma distribuição de absorção de calor muito boa. Nesse tipo aqui de condensador, a gente tem um ventilador forçador na parte superior desse condensador para ajudar a dissipação da temperatura, que o fluido consiga trocar a temperatura com o ambiente de forma mais eficiente. Assim também a gente vai conseguir verificar em alguns freezers ou em câmaras frigoríficas de pequeno porte, condensadores com essa disposição. Condensadores que têm um ventilador forçador no seu centro e que tem o mesmo funcionamento, sem mudar nada. Mas os condensadores mais comuns que a gente vai verificar nos nossos refrigeradores, são os condensadores que a nossa avó utilizava para poder secar a nossa roupa depois que ela lavava de madrugada para a gente ir para a escola de manhã. É esse condensador aqui, que a gente chamava da grade da geladeira. Claro que um dos paradigmas que a gente está quebrando hoje é esse. Isso é uma forma errada de se fazer. Por que é uma forma errada de se fazer, professor? Como eu falei para vocês, nesse trocador de calor, o fluido ele vai ter que ceder calor para o ambiente. Se eu ponho um item bloqueante aqui, como uma roupa, ou qualquer outro tipo de bloqueio, eu não vou conseguir ter troca eficiente de calor do fluido que está internamente no tubo com a temperatura ambiente. O que vai me impedir de uma troca eficiente. Impedindo essa troca eficiente, eu não tenho um bom rendimento do meu equipamento. Certo? O próximo componente que a gente vai verificar é o nosso dispositivo de expansão. Professor, eu já vi um tubinho bem fininho desse lá na geladeira da minha casa. E eu vi que o técnico, quando ele foi lá, ele chamou de tubo capilar. Ele não está errado. Ele é um tubo capilar. Por que ele é um tubo capilar? Porque ele é um tubo que tem espessura bem fina e se assemelha com a capilaridade de um fio de cabelo. Logo, esse tubo capilar, ele não pode ser chamado só de tubo capilar quando eu falo do ciclo básico, porque o ciclo básico ele tem que ser generalista. Eu posso ter um tubo capilar, eu posso ter uma válvula de expansão eletrônica, eu posso ter uma válvula de expansão termostática,
E o que é que acontece no dispositivo de expansão, professor? No dispositivo de expansão, pessoal, o fluido tem uma resistência na circulação. Como assim, professor? Eu causo uma diferença de pressão, restringindo a passagem do fluido refrigerante dentro dessa tubulação. E quando eu causo essa diferença de pressão, eu consigo baixar bruscamente a temperatura. Imagina o seguinte, eu tenho um frasco de desodorante, certo? Dentro dele, eu tenho um líquido. Eu balanço, eu consigo ouvir o líquido. Mas quando eu aperto o frasco de desodorante, eu tenho uma mistura de líquido e vapor saindo numa temperatura mais baixa. Por que isso acontece? Justamente por causa disso aqui. O fluido vem do condensador em alta pressão, ainda com a temperatura elevada, no estado físico de líquido. Ele encontra o dispositivo de expansão que tem uma restrição significativa da seção do tubo. Essa restrição significativa faz com que a pressão seja rebaixada drasticamente. Quando eu tenho rebaixamento dessa pressão, eu tenho rebaixamento brusco também da temperatura. Lembra que a gente falou no começo que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais? Aqui a gente consegue encontrar um exemplo bem ímpar do que a gente está falando. Com esse rebaixamento brusco de pressão, a temperatura também desce. E aí eu consigo ter esse fluido aqui apto a ser levado para o meu evaporador. Aqui está uma demonstração de como acontece. Eu venho com fluido em alta pressão, na forma líquida, ele passa pelo dispositivo de expansão. Nesse caso aqui, é uma válvula de expansão eletrônica, que a gente vai conseguir encontrar ela em equipamentos do tipo Split System da linha Inverter, ou nos VRVs, que são equipamentos que têm variação de fluxo de fluido refrigerante. E a gente vai encontrar essa válvula em equipamentos da linha doméstica apenas nesse tipo de equipamentos. Aqui, ele consegue regular a abertura do dispositivo de expansão conforme a temperatura que está na saída do evaporador. É algo que a gente vai estar vendo mais na frente, mas é importante que vocês detenham essa informação, certo? Fechando o dispositivo de expansão, só para resumir, no dispositivo de expansão eu tenho a restrição da seção do tubo, que provoca o diferencial de pressão, ou seja, eu tenho rebaixamento brusco de pressão, a temperatura também desce. Logo, eu tenho um fluido apto para chegar no evaporador e conseguir, no evaporador, que pode ser verificado dessas formas no mercado e até de várias outras formas em alguns equipamentos diferentes, mas comumente a gente vai ver lá no nosso refrigerador, um evaporador nessa configuração, no nosso equipamento do tipo split, nessas configurações aqui, esse aqui é um split tipo cassete, esse aqui é um split tipo high-wall, esse aqui é o trocador de calor evaporador que está dentro da unidade evaporadora do split high-wall, e esse aqui, pessoal, é o evaporador de uma câmara frigorífica. Professor, todos têm o mesmo princípio de funcionamento, A única diferença, pessoal, é a configuração e o tamanho desse equipamento, certo? E o que acontece no evaporador, professor? O fluido que vem do dispositivo de expansão em baixa pressão e em baixa temperatura chega no evaporador. E onde é que o evaporador fica instalado? Quando eu falo de conforto térmico, ele está instalado num ambiente onde ele está sendo utilizado. Quando eu falo de conservação de alimentos e de frio alimentar, eu falo do ambiente ou dos corpos que vão ser conservados e refrigerados. Assim como numa câmara frigorífica. Eu vou falar de frio alimentar ou de conservação de qualquer outro tipo de material. Eu vou falar do ambiente a ser utilizado e conservado esses materiais. Quando o fluido vem do dispositivo de expansão em baixa pressão e baixa temperatura, ele chega no evaporador e encontra o diferencial de temperatura que existe com a temperatura daquele ambiente. E aqui, diferente do condensador, onde o calor é dissipado, o fluido agora vai absorver essa temperatura. Ou seja, ele vai absorver o calor do ambiente, ou dos corpos, ou dos componentes que estão sendo climatizados ou conservados. E nessa absorção, ele é transformado de volta para vapor. Só que agora, ao invés de estar em alta pressão e alta temperatura, ele está em baixa pressão e baixa temperatura. Tá, professor, o senhor falou isso tudo, mas eu não consegui ver compilação de todo esse assunto. É para isso que a gente tem o próximo slide. Aqui, a gente vai conseguir verificar e conseguir entender um pouquinho mais. É igual que eu falo para os meus alunos que já estão acostumados comigo no dia a dia. Refrigeração, pessoal, não é sobre compressor, não é sobre condensador, nem sobre dispositivo de expansão, nem evaporador. Refrigeração é sobre o comportamento do fluido refrigerante dentro do sistema. Você pode saber trocar um compressor, você pode saber trocar um motor ventilador, você pode saber até
consertar o vazamento em um trocador de calor. Mas se você não saber como o fluido se comporta dentro do sistema, você não consegue identificar problemas e defeitos de forma mais dinâmica e fácil. Esse aqui é o nosso quinto elemento do ciclo básico de refrigeração. Ele já é considerado, por algumas literaturas, como o quinto elemento do ciclo básico. Sem ele, o equipamento não funciona e não presta eficiência. Aqui a gente tem uma ilustração básica de como é que o equipamento funciona. Eu trouxe aqui a ilustração de um refrigerador, certo? E aqui nesse refrigerador a gente vai ver cada componente, como ele se comporta e como o fluido se comporta dentro dele, tá bom? Estamos aqui, ó. Começamos com o compressor, o fluido sai do compressor em alta pressão e alta temperatura e vai para o condensador. Quando ele chega no condensador, ele vai encontrar uma temperatura diferente dele externamente, no ambiente, vai ceder temperatura para o ambiente até se transformar totalmente em líquido. Se você pode verificar, no final do condensador eu tenho total líquido. Passo pelo filtro secador, que eu elimino algumas partículas de umidade. Aqui, ó, eu consigo chegar no dispositivo de expansão, que eu posso chamar de tubo capilar, onde eu tenho a restrição da passagem do fluido, do fluxo de refrigerante, e o fluido sai em baixa pressão e baixa temperatura para o nosso evaporador. No evaporador, o fluido vai absorver o calor do ambiente ou dos itens que estão dentro do nosso evaporador aqui, desse refrigerador. Absorvendo o calor desses itens, ele vai retornar para o nosso compressor no estado físico total de vapor em baixa pressão e baixa temperatura. Assim, a gente consegue concluir o ciclo básico de refrigeração e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me contatar posteriormente.